Olá, queridos irmãos. Hoje vamos fazer um estudo da obra Materializações Luminosas. É um livro que foi escrito por Rafael Américo Ranieri e ele aborda muito as questões de materializações que ele acompanhou junto do Chico, com o Peixotinho, com um colega dele, o senhor Jair Soares. Ele era delegado de polícia, não era delegado em Pedro Leopoldo, ele foi delegado do estado de São Paulo. Mas ele era mineiro de nascimento e residiu até 1948 em Belo Horizonte. E lá ele ficou sabendo da mediunidade do Chico, começou a frequentar lá Pedro Leopoldo e fez amizade com o Chico. O Chico se interessou nessa época pela mediunidade de materialização. E aí eles fizeram várias sessões na casa do Chico com o médium Peixotinho, que acreditamos que tenha sido o maior médium de efeito físico que já nasceu entre nós aqui no nosso país. Então ele acompanhou tudo isso e o nome do livro dele, Materializações Luminosas, Depoimentos de um Delegado de Polícia. Ele coloca nesse livro tudo que ele vivenciou junto com o Chico, com o seu Jair Soares, com o Peixotinho. Porque depois ele troca a residência dele e vai morar no Rio de Janeiro. Ele ficou fascinado com o fenômeno das materializações e foi frequentar lá no Rio de Janeiro o Centro Espírita André Luiz, que tinha sido fundado pelo Peixotinho, e o Peixotinho frequentava lá. Então, um ano depois, ele já era presidente da instituição lá, desse Centro Espírita André Luiz. Então, nesse livro, ele vai fazer todos os relatos, tem muitas fotos no livro que são relacionadas a fotos que foram tiradas por ele lá, e o Chico autentica as costas dessas fotos. Também tem aquarelas que foram feitas, desenhos que os próprios espíritos fizeram durante as sessões de materializações, os espíritos materializados que fizeram esses desenhos e as aquarelas. Isso vai ser analisado conforme o audiovisual vai evoluindo, o PowerPoint, nas fotos ou nos desenhos, e aí a gente vai fazendo comentário. Depois nós vamos fazer análise também da capa do livro, que nessa edição ela é muito importante, ela tem um significado muito importante. A capa, essa é a capa do livro, tá? Existe mais de uma capa para esse mesmo livro. Eu já tive um outro livro deste, que era outra capa. Esse é William Crookes, que foi um pesquisador, ele começou a fazer experimentos de materialização com aquela médium que está no chão ali. Ela tinha 15 anos na época. E esse espírito é a Miss Florence Cook, que era a médium. Esse espírito materializado é o espírito de Kate King. Ele tem mais de 40 fotos dela, tá? Quando ela se materializou nessa ocasião aí, ela permitiu, isso foi na casa dele, essa foto, isso aí na realidade é uma pintura, né? Foi em 1871 essa foto aí. Na época, esse espírito se materializou, caminhou dentro da casa dele, estava presente a esposa e os filhos, inclusive tinha um bebê. O espírito se permitiu ser tocada por todos que estavam ali, pesada, ele pesou ela adquiriu a massa que ela tinha na época que ela estava encarnada, e inclusive pegou uma criança, que eles tinham um bebê no colo e transitou pela casa com o bebê no colo materializado. Nós temos o texto ali, os mais autênticos fenômenos de materialização de espíritos. Ocorreram no século passado quando Sir William Crookes, grande cientista, ele era físico e químico, considerado os maiores químicos ingleses, pesquisou a fenomenologia espírita, conseguindo durante muitos meses comprovar a materialização do espírito Kate King, através da famosa médium Miss Florence Cook. Esses fenômenos ocorreram há pouco mais de um século, e na gravura de nossa capa, o renomado sábio contempla, com o auxílio de uma lâmpada, uma lamparina na realidade, né, a figura do espírito materializado de Kate King, tendo a seus pés em transe a médium britânica. Eles eram feitos no escuro, essas materializações, então ele usava a lamparina para conseguir enxergar.
porque são materializações luminosas. Pode ver que o espírito brilha, certo? Todos os outros, e depois que vai ser feito no Brasil, que o Ranieri, que é o autor do livro que nós vamos estudar essa noite, são materializações de espíritos que brilham. E isso é uma característica do médium de efeito físico, doador de ectoplasma. Então nem todas as materializações são luminosas. Essas o são pelo fato dos médiums ter essa característica. Na primeira foto, podemos observar uma fotografia que foi tirada por Sir William Crookes. Se interessou muito pelo fenômeno da materialização, que existia lá na Inglaterra naquela época uma médium chamada Miss Florence Cook. Ela era uma médium de efeito físico, então já tinha ocorrido com ela alguns efeitos físicos, algumas demonstrações em público, e ele se interessou muito pelo fenômeno. Então, como Kardec, ele resolveu estudar a fundo, com uma visão científica, o fenômeno das materializações. Então, durante uma das sessões, ele vai fazer, a médium entra num transe sonambúlico, no caso, ela dorme, o organismo dela começa a liberar ectoplasma pelos ouvidos, pelo nariz e pela boca, e se forma um espírito. No caso, nessa gravura, o espírito que se materializou foi Kate King, um espírito que tinha vivido há mais de 100 anos atrás, se materializou ali, andou pela casa, conversou com todo mundo, inclusive o Sir, ele ganhou um título de nobreza até pelos estudos, pela obra dele toda de nobreza na Inglaterra. Sir William tinha um bebê de colo ainda. E o espírito Kate King andou entre eles, conversou entre eles, foi lá e ainda pegou o bebê no colo. Então ela estava totalmente materializada. Isso é uma coisa muito importante de salientar, que a materialização ela é diferente daquilo que um médium que é evidente consegue enxergar no plano espiritual. O espírito não se fez visível apenas, ele se fez material. Então houve uma doação de uma grande quantidade ectoplasmática para que ele pudesse se materializar. E claro, existe uma equipe por trás, existiu uma equipe por trás disso que conhecia a técnica de manipular o ectoplasma do médium para que a materialização acontecesse, porque não basta o médium doar o ectoplasma, ele precisa que os espíritos, aquele espírito ou outros espíritos, consiga, no caso, manipular aquele ectoplasma e consiga se materializar. Existem outros espíritos que só se tornam visíveis, mas não são densos. São como se fosse, aquilo que a gente vê como se fosse uma névoa. Assim, então existe uma quantidade muito pequena ali de ectoplasma que foi utilizado. Nesse caso, não. Nesse caso, as pessoas... e outra coisa importante, ele chegou a pesar Kate King e viu que ela tinha um peso relativo a uma pessoa da estatura dela. Ela foi medida a altura e foi pesada. Então ela estava completamente materializada. Ele observou também que se materializaram roupas. Ela podia ser tocado o tecido e a sensação que se tinha tanto da pele dela quanto da roupa era de uma pessoa normal, estava totalmente materializada. Como vocês podem observar também na capa do livro, Sir William ali estava observando tudo isso através de uma lamparina, porque todas essas sessões de materializações luminosas sempre são feitas no escuro. A luz que emana no ambiente é a luz dos espíritos. E isso é uma característica dos espíritos e da equipe que está trabalhando naquele momento. Não é qualquer espírito que consegue se materializar luminosamente. São alguns espíritos que já estão no estado
que tem essa condição orgânica, né? De criar essa condição orgânica quando se materializam das materializações ser luminosas. Não são todos os espíritos que conseguem isso. Temos a foto de Francisco Lins Peixoto, o Peixotinho. Acreditamos que tenha sido o médium mais importante que tivemos no nosso país, que tinha essa característica de ser médium de efeito físico e principalmente com capacidade de doação de uma grande quantidade de energia ectoplasmática para que os espíritos pudessem materializar. Além desse fenômeno, ele fundou diversos centros espíritas pelo Brasil. Ele teve uma obra maravilhosa e pelo fato de ele ter essa característica de doação de energia, ele também conseguia fazer curas através de troca de fluido vital. Ele trabalhou muito nesse aspecto, até um caso interessante, a família dele, em depoimento, falou que eles moravam no Rio de Janeiro. Ele era fuzileiro naval da Marinha do Brasil, e todas as pessoas do convívio dele, inclusive do trabalho e no convívio espírita, não sabiam da profissão dele. Ele nunca entrou nesse detalhe. E ele recebia as pessoas na casa dele, as pessoas vindo do interior, necessitando de auxílio para questões de saúde, e ele recebia as pessoas na casa dele. Então ele dava os quartos dos filhos para as pessoas dormiam na sala, porque as pessoas, às vezes, o atendimento espiritual demorava algum tempo, e ele recebia as pessoas na casa dele com um grande devotamento, e as pessoas recebiam o dom da cura, claro, que quando fosse permitido pelo projeto reencarnacional dessas pessoas, quando elas teriam mérito e isso não fizesse, se a doença não fizesse parte do projeto reencarnacional, porque aí ele estaria indo contra o livre-arbítrio das pessoas. As pessoas podem não se recordar hoje, mas existe um projeto reencarnacional que ela pediu muitas vezes que passasse por uma patologia para que isso ajudasse na sua evolução espiritual. Então a espiritualidade não interfere. Então por isso que às vezes as pessoas conseguem a cura e muitas vezes não conseguem a cura. Então ele também tinha essa questão. Então, além de fundar todos esses centros espíritas, ele também trabalhava com cura e fazia movimentos espíritas, se deslocava a vários centros espíritas que trabalhavam com materializações para auxiliar na divulgação desse trabalho. E ele era muito amigo do Chico também. Eu fui muito amigo aqui na Terra de um grande médium a quem desejo homenagear nesta tarde, Francisco Peixoto Lins, que passou a posteridade com o nome de Peixotinho, o mais notável médium de materializações luminosas de que tenho conhecimento na história da fenomenologia mediúnica. Tive a ocasião de ver, através do Peixotinho, espíritos veneráveis materializados, em toto, em parte, o rosto, a mão, trazendo objetos de outros países. Mas Peixotinho era asmático, usava bombinha, e uma das suas especialidades era curar asma de pacientes que ele escreviam, que pediam orientação para o seu intermédio ao Dr. Bezerra de Menezes e a outras entidades. E ele me dizia: não te parece paradoxal, Divaldo, eu, asmático, ter a peculiaridade de ser instrumento de cura para os meus irmãos asmáticos? Quando muitas vezes um portador deste grave problema escrevia dizendo: Peixotinho, estou curado, eu irei à cidade de Campos, onde ele morava, para conhecê-lo, Peixotinho, eu desejo conhecê-lo. Eu digo: não venha, porque se você vier, a asma volta. Então eles não iam. Eu digo: mas por que, Peixotinho, a asma volta? Imagina, o paciente que foi curado através da minha mediunidade chega e me encontra chiando, ele vai ter um choque tão grande que a asma volta. Muito bem, mas de tanto tomar os medicamentos da época
dos anos 50, 60 ou anteriormente, ele teve uma úlcera gástrica. Fez as radiografias daquela época, que denunciavam a úlcera, mas eram muito primárias. E o médico disse: olha, Peixoto, as medicações que eu vou dar para você atacam o problema alérgico da asma. Então você está numa conjuntura muito difícil. Eleger morrer da úlcera ou eleger morrer da asma. Se tomar remédio para a asma, piora a úlcera. Se tomar remédio para a úlcera, piora a asma. Consulte lá seus espíritos e amanhã volte. Naquela noite ele consultou o espírito Sheila e disse: Sheilinha, o que é que eu faço? Não, Peixoto, cuida da úlcera. E aplicou-lhe passes, bioenergia. E naquela noite ele dormiu bem como não se lembrava quando. No dia seguinte, estava sem asma. Mas o que é que aconteceu? O passe da Sheila fez o tratamento. Quando ele foi ao consultório médico, depois de atender a todas as prescrições, e o médico fez novas radiografias e disse: Peixoto, você está curado da úlcera. Ele disse: mas doutor, está curado da úlcera? Graças a Deus, voltou a asma. Porque era seu karma. E por quê? Porque em reencarnação próxima, ele havia sido o corsário do Caribe e comprazia-se muitas vezes, pegando as suas vítimas, vestindo-as em couro de animal úmido, couro, colocava-as no convés para secar e gargalhava com o couro, enrijecendo e esmagando as criaturas. Então ele trouxe no perispírito a divina justiça esculpida na consciência para resgatar. E Sheila dizia-lhe: paga com alegria os crimes cometidos com frivolidade. E ele viveu toda a existência com a problemática, muito feliz, durante os transes mediúnicos. A asma passava, as entidades materializavam-se, apertavam-nos as mãos, a mão quente, o pulso ritmado. O de Peixotinho tinha sempre uma problemática qualquer, e ele sentia-se profundamente feliz de poder servir, apesar da carga de aflições orgânicas que lhe tipificavam a existência. Ele começou a fazer essas sessões de materializações. O Ranieri, quando uma dessas vezes esteve lá, ficou extremamente fascinado pelo fenômeno e começou a se interessar muito. E tanto que combinou que o Ranieri, depois de aposentado, como delegado de polícia, vai residir no Rio de Janeiro, junto com o Peixotinho lá, não na casa, lógico, né, no endereço dele, para trabalhar junto com o Peixotinho no Centro Espírita André Luiz. Depois, mais tarde, como já falei, ele vira presidente. Então, teve várias sessões feitas na casa do Chico com relação a materializações que nós vamos ver nas fotos seguintes. Na foto seguinte, a gente pode observar um dedo de cera, de parafina, de um espírito materializado que estava durante uma dessas sessões. O que eles faziam? Os espíritos pediam que eles deixassem um balde com parafina quente, próximo a 100 graus, e ao lado um balde d'água, para que a parafina conseguisse continuar líquida durante toda a sessão. E aí vocês vão ver que tem vários outros objetos que foram colocados dentro dessas parafinas para que servisse então de prova que realmente o espírito esteve ali materializado. Como vocês podem observar nessa foto, tem todas as impressões digitais que foram feitas. Como é que era feito o dedo de gesso? O espírito pegava, colocava o dedo dentro da parafina, tirava o dedo. Na realidade, isso é um dedo, tá? Depois vocês vão ver que isso faz parte de uma mão. O espírito enfiou a mão toda dentro da parafina,
retirou da parafina e colocou no balde de água que tinha ao lado. A parafina, ela endureceu. Para nós, somos seres encarnados, a gente não tem como retirar a mão dentro dessa luva de parafina, porque ela vai se quebrar toda. Então era isso que os espíritos queriam provar. O que foi feito? Se pegou essa luva de parafina, depois de seca, depois do final da sessão, encheram ela de gesso, que criou uma impressão digital perfeita do espírito. Então esse dedo é um dedo de gesso feito a partir de uma luva de parafina. Podemos observar ali que tem todos os detalhes da pele do espírito, inclusive a impressão digital. Se esse espírito, não se sabe quando ele esteve encarnado, se existia registro em alguma coisa, a gente poderia conseguir a impressão digital ali e ver a identidade do espírito que colocou essa impressão aí. Então, esse era uma das provas que os espíritos deixavam para que fosse divulgado. Todo esse trabalho de materializações luminosas era um trabalho que foi desenvolvido justamente para divulgação da doutrina espírita. Não tinha uma outra função a não ser alertar ao fenômeno espírita em si, certo? Então, essa foi a questão. Por isso que hoje a gente não vê mais isso acontecendo, porque hoje a doutrina não precisa mais desse tipo de divulgação, mas nessa época ainda se necessitava bastante. A foto seguinte dessas pedras também é referente ao capítulo que estamos estudando, as materializações, com relação ao transporte de objetos de um ambiente para outro, né, de transporte. Então, essas pedras, elas eram, digamos assim, estava tudo no escuro, a sessão, os espíritos estavam andando ali, quem estava lá só enxergava os espíritos, aquela iluminação que eles tinham interiormente. E a assistência é o corpo mediúnico da casa. Existia uma assistência lá que estava dando, que eram os trabalhadores da casa, e um espírito José Grosso, que participou, ele era uma espécie de um coordenador, um espírito coordenador desse tipo de trabalho, com o Peixotinho, ele atirava as pedras na assistência. Essas pedras não eram pedras que foram materializadas espiritualmente. Eram pedras que os espíritos buscaram de outro ambiente, trouxeram para o ambiente da sessão e atiraram nos médiuns. Essas pedras caíam aos pés, não atingiam a assistência, certo? Mesmo estando no escuro, os espíritos sabiam exatamente aonde estava cada um dos membros da assistência da casa, os trabalhadores da casa. Então, cada pedra dessa caiu aos pés de cada um. No final do trabalho, quando acendeu-se as luzes, eles viram que as pedras estavam ali. Então, essas pedras não foram materializadas, elas foram transportadas. É mais um fenômeno que se estuda nesse capítulo do Livro dos Médiuns, que também é muito interessante. Na foto seguinte, a gente pode ver exatamente o que falamos anteriormente. A mão e o pé do espírito Heleninha, luvas de parafina feitas em sessão de materialização do grupo André Luiz, com concurso da mediunidade Peixotinho. Essa materialização já não foi feita em Pedro Leopoldo, isso já foi lá no Rio de Janeiro, onde o Peixotinho trabalhava e o Ranieri foi lá também ser médium lá e depois virou o dirigente da casa. Durante esse trabalho, quem dirigia esses trabalhos lá naquele centro e também num outro centro que eles fundaram em Belo Horizonte, chamado Centro Espírita Sheila, que também era um centro espírita direcionado às materializações também, tinha todas as outras atividades de passe, trabalhos desobsessivos, nessa época ainda tinha trabalhos de saúde, né? Então, e mais as sessões de materialização. Durante um trabalho desses, no escuro, José Grosso veio ao encontro do Ranieri e disse para ele: Ranieri, tem uma surpresa para ti hoje aqui, uma pessoa veio te visitar. E nisso vem uma criança de tenra idade que se apresenta com o nome de Heleninha. Ninguém sabia quem era ali. E ela conversou bastante tempo. No final do trabalho, os dirigentes da casa perguntaram para o Ranieri quem era esse espírito. Na realidade, Ranieri nunca tinha contado nada para ninguém, mas ele teve uma filha chamada Helena, que carinhosamente
Na família chamavam de Heleninha. Ela desencarnou de 3 para 4 anos. Ela voltou durante esse trabalho, conversou com ele, trouxe uma rosa para ele, materializou uma rosa para o pai dela, conversou e deixou o pezinho e a mão dentro da parafina e na água como lembrança que ela esteve ali naquele momento. Então, essa é a prova da materialização da filha. Essa Heleninha é a filha do Ranieri, que tinha desencarnado em tenra idade. A foto seguinte é uma foto em outro ângulo, também da Heleninha, que ela deixou lá o pezinho dela e a mão. Você pode ver que é um pé bem pequeno e as mãos bem pequenas em relação às outras. Você pode ver que é uma mão de criança, pelo tamanho dos dedos e do pé. A foto seguinte são as mãos do espírito Zé Grosso em gesto de oração, de fraternidade, né? O que ele fez? Ele cruzou as mãos, colocou dentro da parafina e depois colocou na água. Isso foi feito dessa posição para provar que é impossível uma pessoa encarnada, forjar isso, que se fosse uma fraude, para conseguir retirar de dentro dessa luva de parafina sem danificar a luva, sem quebrar toda, porque o pulso é mais largo que os dedos, então a gente não consegue retirar. A foto seguinte é a mesma coisa, era em outro ângulo que está a foto, para mostrar justamente que vocês podem observar que após o dedo mingo até o dedão é muito largo, não tem como passar pelo pulso, que é muito mais fino. Então isso não funcionaria, tá? Então isso os espíritos fizeram dessa maneira para provar que aquilo não é uma fraude, que não foi feito por uma pessoa. Essa próxima foto, uma foto das costas de uma mão, como eu já falei antes, como é que eles faziam? O espírito deixava a luva de parafina, que era a mão do espírito colocada na parafina próximo a 100 graus, para garantir que ela esteja totalmente líquida. O espírito retira a mão e coloca dentro da água para que endureça a parafina. Muitas dessas luvas de parafina, para preservação, porque elas eram muito frágeis, o que o pessoal fez? Encheu elas com gesso. Só que em alguns casos, o que acontece? Quando o gesso entra, às vezes cria bolsões de ar, e aí o gesso não consegue preencher muito bem. Então algumas peças ficavam danificadas durante o processo. A luva que o espírito deixou era perfeita, mas o processo de enchimento às vezes não era muito bem feito, ficava bolsas de ar, ou as pessoas às vezes tentavam ali enfiar algum objeto para tentar retirar o ar e acabavam danificando a luva. Então esse é um exemplo de uma mão de gesso feita a partir de uma luva de parafina que ficou defeituosa. Na foto seguinte, podemos observar que essa de cera, na face inferior, é a mesma mão anterior, só que vocês podem ver que na palma dela, ela ficou mais perfeita, ela ficou danificada porque ela ficou com resíduo de ar na parte de cima, nas costas da mão. Vocês podem ver que a palma ficou perfeita e dá para observar bastante detalhes. Vocês podem ver que nos dedos, ao redor aqui das articulações das falanges, a gente tem o dedo muito mais grosso. Vocês podem observar que nas fotos também se observa isso. Na junta das falanges ali é mais grosso. Então isso também denota que é uma mão de uma pessoa que desencarnou, que é um espírito, né, que tem a forma de um adulto, não de uma criança, porque os dedos da criança ainda não têm as articulações grossas. Certo? São detalhes importantes que certificam a veracidade dessas fotos. As fotos 10 e 11 é a mesma mão, só que num caso contrário. Essa também foi feita a partir de uma mão. Pode observar que é uma mão feminina. A foto anterior era de um homem, essa é de uma mulher. Você pode ver que os dedos são bem mais esguios. E o gesso ficou mais bem formado a partir da luva de parafina. Então vocês podem ver que tanto as costas da mão quanto a palma da mão
ficaram perfeitos, tirando algum pequeno detalhe no dedo mindinho ali nas duas fotos, pode observar que acontece sempre aquilo, fica ar dentro da peça e o gesso não consegue preencher totalmente. Mas esse aqui eles tiveram mais cuidado, tiveram mais sucesso, digamos assim, e as duas fotos ficaram, as duas mãos de gesso, as duas faces da mão de gesso ficaram perfeitas. Nas fotos 12 e 13, a gente pode observar também uma outra mão que acabou se danificando do manuseio das pessoas, né? Porque essa era a ideia, era que as pessoas pudessem observar, pegar na mão e ver que realmente aquilo era um fenômeno, que não era uma farsa, que não era uma coisa criada a partir de uma mão do modelo, alguma coisa assim, por algum artista. E sim que era uma mão verdadeira, porque tinha impressões digitais, tudo detalhe. E algumas dessas peças acabaram se danificando justamente pelo manuseio. Na foto 14, pode-se observar mais fotos. É impressionante os detalhes. Na 14 e na 15, se pode observar várias imagens feitas a partir das mãos dos espíritos. Se vocês observar a foto 15, ela é uma foto mais grosseira e com menos detalhes do que quando é de gesso. Vocês podem ver que no gesso as imagens, os dedos são mais perfeitos, tem impressão digital, tem toda aquela coisa. E na 15, vocês podem observar que ela é menos detalhada, ela é mais grosseira, porque essa é a luva de parafina. O que acontece? A impressão perfeita do espírito está dentro da luva. Isso é o que ficou ali, tem sobras de parafina, né, aonde se acumulou mais parafina e quando caiu na água endureceu, quando ele botou na água a mão, então ela é mais grosseira, você consegue observar que é uma mão, que tem 5 dedos, que observa alguns detalhes das falanges ainda, mas a impressão nítida e perfeita com todos os detalhes, ela é obtida através da cópia interna da mão de gesso. Então, vocês podem observar que na foto 14 são todas mãos de gesso. E na 15 é a luva de parafina, porque o detalhe está dentro, não no exterior. Na foto 16, podemos observar uma foto de um espírito Araci. Era uma criança ainda, né? Que ela, na época, ela se apresentou para um espírito que estava materializado. Eu falei isso no início lá. O que esse espírito fazia? O espírito Tongo era um japonês que ele era pintor, então ele pintou várias aquarelas enquanto estava materializado. As pessoas deixavam na assistência tintas, pincéis e o papel, a tela, né? E ele então fazia as pinturas enquanto estava materializado. Acabava a sessão de materialização, o espírito se desmaterializava, aí ia embora toda essa equipe espiritual e a aquarela ficava. Esse espírito Araci é um espírito que ela era mentora do Peixotinho, né? Ela era mentora de trabalho, ela trabalhava junto com o Peixotinho. Ela era um guia espiritual, né? Que trabalhava junto nesse trabalho de materialização com o Peixotinho. Certo? Então o espírito Tongo pintou ela enquanto ela estava lá na casa. Na foto 17, esse mesmo espírito, esse japonês, esse artista, né, materializado, pintou uma aquarela retratando o espírito Allan Kardec, como era a imagem dele quando esteve aqui entre nós. Depois eu vou falar mais sobre esse espírito Tongo, né? Tem uma peculiaridade sobre ele que nós vamos falar mais adiante. Na foto 18, o espírito Tongo, esse pintor de aquarelas, retrata o espírito de Sheila. Sheila é um espírito reconhecida como uma enfermeira do astral. Ela é muito ligada a trabalhos de cura, relacionado à cura. Ela era uma enfermeira alemã que desencarnou em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, num hospital onde trabalhava na cidade de Hamburgo. Hoje, ela trabalha numa colônia espiritual chamada Alvorada Nova, auxiliando
especificamente nos trabalhos de curas espirituais. Ela trabalhou muito com o Peixotinho, ela era uma das mentoras daquele trabalho que eu comentei no início, que ele exercia tanto lá no Centro Espírita como até na casa dele mesmo, trabalhos de cura relacionados à doação ectoplasmática. Então, esse espírito foi... vocês se lembram que lá em Belo Horizonte, nós falamos que o Ranieri, junto com o Jair Soares e mais 2 membros, fundaram um centro espírita também relacionado a sessões de materializações de cura, chamado Sheila. Tem uma questão interessante aí. Nas primeiras trabalhos de materialização que o Ranieri presenciou lá em Pedro Leopoldo, na casa do Chico, depois que acabou o trabalho, o Jair Soares era recém-conhecido do Ranieri ainda. Ele pede para o Peixotinho ir naquele centro que eles estavam iniciando, era um grupo de estudo propriamente dito ainda, não tinha um centro consolidado ainda, pedindo que fosse feito um trabalho em auxílio da esposa dele, que estava com um problema na região do fígado, muito forte. O Peixotinho vai até a residência lá do Jair Soares e lá eles abrem um grupo de estudo, um trabalho mediúnico, uma sessão. O Peixotinho é recolhido dentro de um quarto, entra em transe sonambúlico, né? Ele como dorme e começa a fazer a doação ectoplasmática, né? E quem se materializa ali é a Sheila, e é esse espírito aí dessa aquarela. E ela sai da sala, do quarto onde estava o Peixotinho, vem até a sala onde estava sentada a esposa do seu Jair Soares, numa cadeira, e ela vem carregando na mão como se fosse uma pedra verde, que emitia uma luz muito forte, parecia uma luz de safira, assim. Eles perguntaram para ela o que seria aquele trabalho, né? E aí ela explica que aquilo ali, e ela ia fazer um trabalho na esposa dele, um trabalho de radioterapia, com radiação. Ela pegou aquela pedra e colocou na região hepática da esposa do seu Jair Soares e disse que o problema dela, ela tinha uma lesão tumoral ali naquela região e que ela ia fazer aquele tratamento radioterápico com ela, que é o que ia curar ela, que ela estava precisando receber no momento, mas ela não poderia desistir do acompanhamento médico que ela estava passando. Bom, e aí alguns outros participantes ficaram preocupados, se aquele trabalho era um trabalho radioterápico, tinha radioatividade naquela pedra, as pessoas ali presentes poderiam ficar contaminadas, inclusive a pessoa, né, com radiação. E aí ela explicou que não, que as pessoas já tinham sido tratadas, todos que estavam participando daquele trabalho, a espiritualidade já tinha tratado ele espiritualmente, para eles não sofrerem nenhum efeito colateral relacionado àquele tratamento radioterápico. Então é muito interessante como a espiritualidade já estaria anos na frente desse tratamento. Hoje é uma coisa que quem tem problemas relacionados à doença do câncer, né, os tratamentos, mesmo depois do processo cirúrgico, é o processo da quimioterapia e da radioterapia. Às vezes só radioterapia, às vezes só quimio e às vezes os dois, certo? Mas existe o processo radioterápico hoje. Então vocês imaginam que isso aconteceu em 1947. E para vocês verem a grandiosidade desse espírito, tá? Que ela desencarnou em 43 e 47 já estava trabalhando no plano espiritual. Alguns, né, dizem que ela teve uma encarnação como uma santa Joana de Chantal, no século 17 na França. Foi uma das encarnações dela. Então, como Joana de Ângeles, provavelmente foi um espírito que estava ali em missão naquela hora em que precisava auxiliar aquelas pessoas daquele ambiente. Então, quando ela chegou no plano espiritual, ela já começou a trabalhar muito rapidamente. E isso a gente sabe que cada caso é um caso, né? No caso do Dr. Bezerra, desencarnou num dia e menos de 48 horas depois estava na Federação Espírita, através do médium psicofônico, fazendo uma preleção lá entre os participantes. Então, isso é uma coisa muito interessante. A foto número 19
é uma aquarela feita pelo espírito Tongo também, do José Grosso. Eu falei para vocês, ele era o coordenador desse trabalho com o Peixotinho, esses trabalhos de materialização que o Peixotinho executava. Ele também foi o coordenador tanto no Centro Espírita André Luiz, quanto no Centro Espírita Sheila, que eles fundaram lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Então essa é a aquarela dele, da aparência dele quando materializado. A foto de número 20 é também uma aquarela feita pelo espírito que participou do trabalho Icleia. Ela é uma amiga espiritual de Chico Xavier de outras encarnações, de uma encarnação passada. E é um espírito muito doce, muito querido, muito amigável, que trazia sempre mensagens de muito amor, de muito carinho. Uma das questões que também a gente não se falou ainda, as questões não só os espíritos eram materializados. No início dos trabalhos, o espírito Zé Grosso pedia para um dos membros da assistência fazer uma leitura do Evangelho. E conforme a pessoa ia lendo o Evangelho, letreiros luminosos repetindo, em texto a passagem do Evangelho. Conforme a pessoa ia lendo, as frases iam se formando luminosamente no ar e ficavam ali como se fossem fogos de artifício por um determinado tempo e depois iam se apagando. Então, além das materializações dos espíritos serem luminosas, também tinham letreiros luminosos que aconteciam durante esses trabalhos. A foto 21 e 22 são duas aquarelas também feitas pelo espírito Tongo, de dois espíritos que estavam participando dos trabalhos mediúnicos ali de materialização. Então, o Fidélio ele sempre aparecia tocando um pandeiro. E esse Fidelinho andava no meio das pessoas, abraçando, cumprimentando um por um. Então, eram espíritos que trabalhavam junto, que participavam desse trabalho. E aí eles foram retratados nas aquarelas pelo espírito Tongo. Na foto 23, a gente também pode ver outra aquarela feita pelo espírito materializado Tongo, representa a imagem do espírito Ilka. Procurei referências sobre esse espírito, quem ele teria sido, e não encontrei nada, tá? Mas é um espírito que participou dos trabalhos lá relacionados às questões de materializações. Esses espíritos todos que a gente viu a foto, tanto eles trabalharam no Centro Espírita André Luiz, no Rio de Janeiro, quanto no Centro Espírita Sheila, lá em Belo Horizonte. Uma característica que vocês vão ver nas imagens seguintes, no Rio de Janeiro, quem pintava as aquarelas era o espírito Tongo. Quando começaram os trabalhos lá em Belo Horizonte, no Centro Espírita Sheila, todos os espíritos que trabalhavam no Rio de Janeiro trabalharam lá também em Belo Horizonte. Porém, o Tongo não apareceu. E aí apareceu um outro japonês, lá um outro artista japonês chamado Uemoto. Vocês vão ver na frente que ele fazia desenhos. Em vez de serem aquarelas, serem desenhos. E ele assinava como Uemoto. Pode ver que ele escreveu não em japonês lá. Ele assinou como se escreve em português. Aí o Ranieri questiona depois o José Grosso, que era o coordenador do trabalho, o porquê de ele não aparecer ali, E aí é relatado para ele que o espírito Tongo tinha entrado em processo reencarnatório, não estava mais disponível para participar dos trabalhos. Então ele não tinha mais condições de participar das sessões de materialização, porque você sabe, a preparação da reencarnação, o espírito entra numa espécie de perturbação. Então ele não tem mais condições de participar de nenhum trabalho, esfera espiritual. Então é uma coisa bem interessante, eu tinha falado para vocês antes que eu iria falar. Então também houve uma substituição na equipe, ele não apareceu nem lá mais no Rio de Janeiro, justamente porque ele estava se preparando para o projeto reencarnacional, para a próxima encarnação dele de novo. Na foto 24 é
é a foto feita de um espírito que participava dos trabalhos. Esse é o espírito que trabalhava junto com a Sheila, tá? Também ali nos centros espíritas, tanto no Centro Espírita Sheila quanto no Centro Espírita André Luiz, e também na casa do Peixotinho, no tratamento espirituais das pessoas. José Gleber também é um médico europeu, auxilia nesses trabalhos de cura. Teve um desses trabalhos que aquele espírito Ilka participou lá no Centro Espírita André Luiz. Tinha uma senhora que estava lá, que estava com problemas intestinais muito graves. Ela já tinha sido desenganada pela medicina normal. E aí o que acontece? Ela fica em tratamento, o espírito materializado vem e coloca como se fosse um pires na barriga dela. E através desse objeto, como se fosse um pires, assim, que é colocado na barriga da paciente, o espírito conseguia inserir a mão, eles conseguiam enxergar totalmente o interior do corpo dela e viam que ela tinha uma espécie de uma metástase no intestino. E aí aquele espírito foi retirando aquelas partes cancerígenas do intestino dessa senhora, e ali foi feito o tratamento espiritual. Isso tudo para todo mundo ver. Então, quem participava desse trabalho é esse espírito também, José Gleber. Depois de um certo período, mais ou menos uns 3 anos, se apresentou um médium naquele Centro Espírita Sheila. Se lembra que eles tinham sido orientados que eles teriam sessões de materializações luminosas lá também em Belo Horizonte, mas eles não tinham médium de efeito físico. E aí, lá em Pedro Leopoldo, no Centro Espírita lá do Chico, apareceu um médium lá para trabalhar. Ele tinha sérios problemas psiquiátricos, tá? E aí o Emmanuel disse que o trabalho dele tinha que ser trabalho de materialização, que ele teria que fazer doação ectoplasmática para tratar o problema dele que ele tinha. E aí eles mandam uma carta de recomendação para aquele Centro Espírita em Belo Horizonte, o médium Fábio. Aqui é o médium Fábio, ó. Esse é o médium que o Chico e o Emmanuel mandaram para Belo Horizonte. E aqui do lado, vocês veem essas vestes brancas aqui? Está começando a materialização daquele espírito. Ele estava desenhando o retrato da Nina ali. É o mesmo espírito antes, só que ele fez um desenho dela mais jovem, ó, da Ilka. Essa também é um espírito que participou lá dos trabalhos lá no Rio de Janeiro. Isso aqui é outro efeito que eles faziam lá. Vocês se lembram os discos, como é que era antigamente? A gente chama hoje, como é que a gente chama os discos? Vinil. Mas vinil porque eles eram feitos de vinil. Mas antigamente, eu não sei se alguém pegou aqueles discos de 78 RPM, eram os discos de acetato, era um troço que quebrava muito fácil. Era como se fosse uma espécie do baquelite, um plástico altamente quebradiço, né? Quase que um vidro. E vocês podem ver que esses discos são de acetatos, tá? Isso é altamente combustível, esse material aí. Eles tinham que ter muito cuidado, porque se tivesse uma chama, aquilo incendiava e não apagava mais aquele tipo de disco. Por isso que eles pararam de utilizar. E aquilo é muito duro e seco. Se a gente não tivesse cuidado, quebra muito fácil aquilo. Vocês podem ver que os espíritos conseguiram torcer eles. E esse pedaço que está quebrado foi um pedaço que eles estudaram. Vocês estão vendo que está se formando alguns rostos ali, ó, na seção de ectoplasma. A foto não é muito boa. E também, como a gente escaneou do livro, então já é uma foto provavelmente muito antiga, que a resolução não era muito boa. Mas é assim que começa. Vocês vão ver que começa assim, ó, como se fosse um monte de algodão e um rosto, como parece uma fotografia no meio se formando. E dali vai se formando o resto do corpo.
Vocês se lembram como era feita essas sessões? Essas sessões eram feitas no escuro. E então, as máquinas fotográficas da época não tinham tanta sensibilidade a tirar foto no escuro. Não são que nem os filmes que, quando acabou, nós tínhamos até a ASA 1000. O que é a ASA 1000? É o número de pixels que se conseguia por centímetro quadrado na foto. Essa imagem é uma imagem que tem pouca resolução porque é a qualidade da foto, mas dá para se ver que tem alguma coisa sendo formada. Ó. Foto transcendental feita no Grupo Sheila, vendo sobre a mesa em que se deitou o senhor Jair Soares, no lugar dele uma massa parecendo um tapete e acima das figuras luminosas semelhantes tubos, que dizem os espíritos são os braços de Jair fluidificados. No alto à esquerda, uma espécie de mão. Não dá para ter muita resolução. Vocês se lembram que teve uma senhora que recebeu o tratamento do espírito Sheila lá em Belo Horizonte, que a esposa dele tinha um problema no fígado? Foi o primeiro trabalho de saúde que ele viu. Era a esposa do senhor Jair Soares, que recebeu o tratamento espiritual. É um espírito se materializando. Ali está o médium do lado dormindo, tá? É o Peixotinho e o espírito está se formando ali, ó. O Chico deu autenticidade, se falar na casa do Chico. O Chico assinou em maio, tá? Mas a foto foi tirada em abril. Na noite ele não botou a data ali, ó, porque ele não se lembrava ali. De abril de 1953, em nossa residência em Pedro Leopoldo, reunido um grupo de amigos, servindo como médium o nosso irmão Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho. Na cabine habitual das sessões de materialização, tivemos a felicidade de receber a visita do irmão Camerino, desencarnado na cidade de Macaé, no estado do Rio, tendo sido fotografado pelo nosso companheiro, senhor Henrique Ferraz Filho, residente no Rio de Janeiro. Ele deve ter vindo junto com o Ranieri e o Peixotinho, né? Serviço esse que foi efetuado sobre a orientação do espírito da irmã Sheila, materializado igualmente na mesma reunião. Para dar testemunho da verdade, nós, como outros companheiros presentes à sessão, assinamos o presente retrato. Pedro Leopoldo, 2 de maio de 1953. Francisco Cândido Xavier e as outras pessoas ali. E o Peixotinho assinou embaixo, Francisco Peixoto Lins. Aqui é o espírito de Ana, né? É outra foto que foi retirada lá na casa do Chico. Ali está o Peixotinho como se estivesse dormindo. Na realidade ele está em transe, né? Nós abaixo, assinados, presentes à reunião de materialização realizada na residência de Francisco Cândido Xavier, na noite de 16 de setembro de 1953, em Pedro Leopoldo, declaramos que servindo na cabine como médium, o nosso companheiro Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho, residente à rua Miguel Helena, 146, em Campos, no estado do Rio, foi a nossa reunião visitada pelo espírito da irmã Ana, desencarnado, e entidade essa que foi fotografada pelo nosso confrade senhor Henrique Ferraz Filho, residente no Rio de Janeiro, tendo sido serviço fotográfico orientado pelo espírito da irmã Sheila, igualmente materializado na mesma reunião. O retrato obtido consiste motivo de grande júbilo para os nossos corações, que receberam com essa dádiva grande acréscimo de responsabilidade. Tão grande é a bênção do mundo espiritual que essa fotografia traduz para dar testemunho da realidade. Fotografia traduz, tá? Ele não botou ponto, mas tem ponto. Para dar testemunho da realidade, assinamos a presente declaração. Pedro Leopoldo, 14 de dezembro de 1953. Francisco Cândido Xavier. Aí é o Peixotinho de novo ali. Ali é o início de quando começa. Eu sou bem sincero, esse aqui é o segundo livro que eu tenho, tá? Quando eu vi, eu achei muito fantástico como começa a materialização. Se não fosse por essa assinatura do Chico, o Chico estava presente, eu não me lembro se esse livro tem, que essa aqui é uma edição bem mais antiga, tá? Mas no outro que eu tinha, a última sessão de materialização que foi feita lá na casa do Chico foi de Emmanuel.
E aí Emmanuel se materializa lá com o Peixotinho. Eles estavam já várias sessões acontecendo. Quando abre a porta da casa do Chico, ele quase não consegue passar pelo umbral. Você sabe o que é umbral, né? Umbral é o marco da porta, que a gente chama de marco, antigamente chamava umbral. Ele quase não consegue passar no umbral que ele raspa a cabeça. Quem era? Publio Lentulus, materializado, e aí ele vem trazer uma mensagem para o Chico: esse trabalho não é para ti. Hoje é o último trabalho desse que tu participa. A tua missão aqui é escrever. E aí é a última sessão que o Chico participa. O médium não tem controle, o médium do ectoplasma, certo? Mas existe a equipe espiritual toda por trás que está trabalhando o ectoplasma. Esses espíritos Ana, esses todos que estão materializados aí, eles não têm controle sobre isso, muitos deles. Existe uma equipe que trouxeram, isso é um trabalho, a materialização, isso não acontecia aleatoriamente. Isso foi um trabalho criado na espiritualidade para trazer para que nós pudéssemos estar aqui hoje, em 2026, reunidos uma noite, estudando os fenômenos de materialização. Para quê? Para que nós mesmos tenhamos consciência de que a vida é imortal. Essa é a maior prova cabal que tem. Declaro que essa fotografia foi batida em reunião de materialização em nossa residência em Pedro Leopoldo, em Minas, pelo Sr. Henrique Lomba Ferraz, servindo de médium Sr. Francisco Peixoto Lins, achando-me presente, assim como diversos companheiros que testemunharam o fenômeno e acompanharam a reunião em todas as suas fases. Pedro Leopoldo, 13 de dezembro de 54. Vou te citar. Quem enxerga é uma faculdade da vidência. Quem ouve, psicofonia, certo? E quem sente os espíritos do ambiente é uma faculdade muito rara no Brasil, muito comum nos Estados Unidos, que é a psicometria. Como se eles degustassem o ambiente, eles conseguem sentir o ambiente. Vocês viram naqueles troços que os médicos dos Estados Unidos auxiliam a polícia? Eles vão no ambiente, eles conseguem enxergar a energia residual do ambiente. Isso é uma outra faculdade. Então, cada um deles vê, sente, ouve que outras pessoas ao redor não conseguem. Agora, a materialização, todos conseguem. Sim, a materialização é uma concessão que eles fazem para o povo. O nome já diz, o espírito está materializado. Tá? É um espírito como está surgindo o espírito Pinheiros. Se a gente for olhar, parece uma foto que está surgindo ali. Mas vamos analisar a coisa por um lado mais realista. Vocês podem ver que essa foto denota que aquela imagem, ela não é uma fotografia. Observe. Ela tem mais de uma dimensão. Vocês podem ver que o nariz já tem uma sombra. Ela tem 3 dimensões, pelo menos. Vocês conseguem observar isso aí? A foto, o rosto que está se formando lá no ectoplasma. Sim, tem sombra, sombra. Exatamente. Então não é uma fotografia que está ali colocada, não é um truque, entendeu? Tipo um monte de algodão que fizeram e colocaram uma foto ali. Vocês podem ver que a foto tem uma dimensão ali. Se fosse tempo de hoje, dizia que é espuma de barbearia. Exatamente, uma coisa assim, entendeu? Mas é que o ectoplasma se assemelha muito ao algodão, uma coisa assim. Aqui ele fala, é o texto que eu li antes ali, que ele fala do testemunho que ele dá, tá? Esse é o espírito, é uma amiga espiritual do Chico. Declara que essa fotografia foi batida em reunião de materialização em nossa residência em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, pelo senhor Henrique Lomba Ferraz, servindo de médium o senhor Francisco Peixoto Lins, achando-me presente a mim e diversos companheiros que testemunham o fenômeno e acompanhando a reunião em todas as suas fases. Pedro Leopoldo, 13 de 1254. É que isso aí o Chico assinou as fotos para dar autenticidade, tá? Essa é Maria Duarte Santos. Vocês podem ver ali que é o Peixotinho ali, ó. Ali ela está se formando, a foto não...
Aqui a gente consegue, ó, é que ali está longe. Aqui a gente consegue ver o rosto dela melhor na foto. Aí está ela quando era viva. Ó. Vocês se lembram quando a gente ia na casa dos avós da gente, os mais velhos, né? Que não tinha foto. Aí tinha a foto deles casados, era uma pintura. Eu acho que eles tiravam uma foto e pintavam, porque as fotos eram preto e branco. E aí alguém pintava aquelas fotos. Vocês podem ver que essa foto é preto e branco, mas é uma foto daquele tipo de foto. Aí está ela quando era viva. É o que ele botou no final do livro. Não escrevi esse livro para convencer os incrédulos, mas consolar aqueles que esperam alguma coisa além da morte. Todos nós que cremos na imortalidade da alma. Ou seja, a vida continua, a vida não cessa com a morte do corpo. Ela só mudamos de dimensão momentaneamente, voltamos de novo conforme a necessidade.